A política monetária atual está plantando as sementes de uma crise mais profunda no futuro. Craig Erlam, Oanda. Craig, esta semana está repleta de reuniões de bancos centrais e o foco principal está sobre o FOMC. Entretanto, será uma surpresa se o Fed ou outro importante banco central alterar a política. Você concorda? Qualquer movimento do Fed seria, na verdade, irresponsável, enquanto uma parte do trabalho deles é monitorar a estabilidade dos preços e agir apropriadamente. A outra parte é comunicar aos mercados para que não haja consequências prejudiciais. Nenhum aumento de taxa foi propriamente comunicado. Portanto, todos vão monitorar a comunicação, que se tornou muito importante para os bancos centrais. Em janeiro, o Banco do Japão cortou as taxas para território negativo inesperadamente pela primeira vez. E apesar do iene ter se desvalorizado um pouco logo em seguida, a comunicação sobre essa decisão claramente não foi bem recebida pelos mercados, e a moeda japonesa começou a subir novamente. Na semana passada, o mesmo aconteceu com o BCE. A reação inicial do mercado a esse corajoso programa de estímulos foi como desejada, e vimos uma certa fraqueza no euro, um impulso nos títulos corporativos e soberanos e nos mercados de equities. Entretanto, talvez tenha havido um pequeno erro de comunicação por parte de Mário Draghi, e os mercados reverteram esses ganhos e voltaram ao caos, que os bancos centrais têm tentado evitar. Esta semana, será interessante ver se os bancos centrais aprenderam a lição de que os mercados são muito sensíveis às suas decisões, e se eles vão consertar o erro. Em meio a essas decisões inéditas e a queda dos preços do petróleo, os investidores estão buscando portos seguros. Alguns dizem que se a economia não se recuperar, entrará em recessão, e o impacto da crise de 2007 vai simplesmente parecer ter sido adiado. Qual seria o cenário mais provável? Infelizmente, minha previsão faz parte do último cenário que você mencionou. Os formuladores de política estão em uma posição muito difícil no momento, tentando quase que unilateralmente fazer com que essas economias continuem crescendo e que o desemprego permaneça o mais baixo possível. Ao mesmo tempo, eles estão tentando estabilizar os preços em um ambiente de inflação muito baixa. Os problemas enfrentados pela economia mundial no momento são muito estruturais, e não há muito que os bancos centrais possam fazer no longo prazo. Portanto, eles estão simplesmente preenchendo os gaps, enquanto líderes ao redor do mundo tentam preencher os gaps fiscais, que aumentaram significativamente. Por esse motivo, tanto os bancos centrais têm adotado taxas de juros negativas, e como eu mencionei anteriormente, eu acredito que estamos simplesmente plantando as sementes de uma crise mais profunda no futuro. A forma como lidamos com isso será o elemento-chave. Alguns comentaristas estão sugerindo a compra do par dólar-libra. A reunião do Comitê de Política Monetária do Reino Unido na quinta-feira provavelmente não trará mudanças. Mas o anúncio do orçamento na quarta-feira provavelmente vai corrigir para baixo as previsões de crescimento. Portanto, parece que não teremos notícias boas para a Libra por enquanto. Você concorda? Eu concordo plenamente. Uma alta sustentável da Libra é improvável. Como você mencionou, as chances de um aumento das taxas de juros este ano estão cada vez menores. Os próximos meses serão difíceis para a economia, com a aproximação do referendo de saída da União Europeia. Eu acredito que o voto será bem mais próximo do que muitos esperam, o que vai agravar a incerteza no Reino Unido. I think the vote is looking much closer, which is going to add to that uncertainty around the UK. It adds to the uncertainty as well about where the UK will be. Há muita incerteza sobre o futuro do Reino Unido daqui 2 anos. Na pior das hipóteses, se o voto for em favor da saída da União Europeia, ainda não sabemos exatamente como os negócios e empregos serão afetados, porque nenhum dos lados ainda está claro. Isso terá um impacto negativo sobre a economia e, consequentemente, sobre a Libra. Que indicadores importantes deveríamos monitorar esta semana?
A agenda semanal está cheia, mas eu acredito que o foco deva ser sobre os movimentos dos bancos centrais, incluindo da Austrália e do Japão. O relatório de empregos do Reino Unido também é divulgado esta semana, com os mais recentes números do desemprego e da renda, que são extremamente importantes, pois as pessoas precisam ganhar mais dinheiro para que a inflação retorne à economia do Reino Unido. Na quarta-feira, também teremos os dados dos estoques de petróleo cru. Os mercados do WTI e do Brent se tornaram mais interessantes durante os últimos 18 meses. A recuperação dos preços do petróleo nos últimos 1 a 2 meses, apesar de ainda termos um excesso de oferta, torna esses números um importante indicador a se monitorar. Craig, muito obrigada pela participação. Obrigada pela audiência e continuem conectados ao site da Dukascop TV para saber como esses eventos vão afetar os mercados. Até mais!